Fala, empresários! Bem-vindo a mais um PCcast. Meu nome é Felipe Pena, estou sempre com meu amigo, meu sócio, Felipe Carvalho. Fala, Fê. Fala, bem, empresários. Tudo certo? Hoje o bicho vai pegar aqui, hein? Esse vídeo aqui vai ter audiência. Olha, hoje a gente está com um convidado mais que especial, porque além de amigo, ele é nosso cliente. Eu quero apresentar o grande Jota. Jota, artista, diretor criativo com mais de 25 anos de trajetória. No mundo dos eventos, festas de luxo, coisa de outro nível, não é da nossa laia não, tá? É bem isso. Ele tá sempre à frente ali da J Produções, a empresa dele. Já assinou projetos para marcas como Netflix, TikTok, Instagram, Globo, Vogue, Xuxa e outras que não ia caber nesse podcast aqui, tá, galera? Então, é esse nível que a gente tá aqui hoje, tá bom? Então se prepara. Muito bom. Jota, obrigado. Obrigado por participar. Obrigado, Jota. Nesse momento. Eu que agradeço, é uma oportunidade de estar aqui falando com vocês e de contar um pouquinho das histórias da vida, né? Desse mundo profissional que é tão grande e tão maravilhoso que eu vivo, né? Vou convidar vocês para irem um dia no evento, vocês vão gostar Vai muito. ser uma honra, vai ser uma honra. Não sei se a gente vai ter tanta qualidade de dança, não sei. Pode maquiar o Fê, tá? Depois Tá bom, vou transformá-los em personagens, vamos ver o que vai acontecer. É isso aí. E para os empresários que estão assistindo a gente, quem é a PC, né? Então, o grupo PC tem a PC Consultoria. Né? Então, você está precisando de uma consultoria, né? Como o Jota é nosso cliente, virou um amigo. Né? Então, tem a PC Consultoria. Temos também a PC Cash, que é para onde você está assistindo agora, no YouTube, no Spotify, enfim. Tá bom? E temos também a PCX, que é uma honra de apresentar ela. Né? Então, é uma linha à distância. Então, você, de repente, está procurando um curso. A PCX oferece uma mentoria, uma palestra. Treinamento comercial, treinamento financeiro, operacional, palestra, aí motivacional, abraço, um psicólogo. aí vai ser a linha PCX, né? Então, nós somos em 3. PC Consultoria, a PCX à distância, do mentoria, curso, enfim, e a PC Cash que nós estamos aqui hoje, certo? É isso. Vamos já Vamos começar? Eu quero saber aqui quem é o Jota, mas não quero saber o Jota Produções. Eu quero saber do Jota. Quero saber da história, como começou. Dá um resumão pra gente aí. Resumo, Jota. É o resumo, que ele fala muito, né? Como eu sempre falo, é uma criança nordestina que só sonhava e que tinha muito talento, que desenhava, que sonhava em fazer grandes coisas com essa arte toda. E no Nordeste a gente não tem recurso, né, gente? Naquela época, então, era pior ainda. Então não tinha recurso para fazer grandes desenhos, trabalhos, pintar quadros, enfim. E a única coisa que eu tinha acesso na época, que eu sempre falo, que me encantava com aquele mundo de magia, de personagens, de dança, era um show, era um grande show, era a Xuxa. Né? Na época dos anos 80, em 86, quando ela surgiu na Globo. Então, isso para mim era o máximo, eu me encantava com aquela imagem, com aquela fórmula, né? Ela descendo da nave, cada dia era uma roupa diferente, aqueles cenários encantadores. Então, aquilo, pra gente, não é da época de vocês, né? Mas da minha geração, acompanhou tudo isso e foi simplesmente fantástico, porque era a nossa Disney, né? Que a gente via pela TV, pelo menos. Então, aquilo, sem saber, eu já estava me deparando com a vida que eu queria para mim futuramente, que era tudo que eu vivo hoje, né? No caso, chegar lá, daqui a pouco a gente chega no presente. Então, voltando para o passado, gostava das roupas, né? Dos figurinos delas, depois das paquitas, os personagens que tinham na época. Então, assim, era um mundo encantador. Então, o que eu fazia? Já que eu não podia estar ali, que era um sonho de qualquer criança, ir no programa, brincar com ela, fazer parte daquilo, daquele universo todo, eu, como um talentoso, eu fazia os cenários em papel. Imagina? Nossa! E com o recurso que eu tinha na época, que era uma cartolina, um papel crepom, algumas poucas canetinhas, alguma coisa que eu tinha ali na mão, eu transformava. Materiais, sabe tampinha de creme dental? Eu pegava todo esse tipo, palito de sorvete, palito de dente. Que tinha à disposição. Pegava tudo quanto era materiais para fazer as maquetes do programa do show da Xuxa. E eu tenho essas peças até hoje para mostrar como prova. Tenho. Legal. E ela já conhece isso também, o que é melhor, né?
Então isso faz parte da minha história, daquela criança que, já que não podia estar ali naquele universo, ele trazia para dentro de Sim. casa aquele universo, como brinquedo e como um treinamento de arte, né? E era engraçado porque a proporção, por exemplo, lembram da nave que abria a porta e tudo? Até essa proporção dela saindo da nave com as crianças, o sol, a escadaria, as nuvens, era o cenário perfeito. Eu tenho, antes de falar, que eu até fico feliz e emocionado, mas para acreditar é só vendo. Depois eu vou mostrar pra vocês. Então, assim, era aquilo que me fascinava muito, sabe? E aí, Legal. um belo dia, eu sei que eu já tinha o quê? Uns 9, 10 anos. A gente veio pra São Paulo. E foi onde eu pensei assim, nossa, agora eu tô num outro universo, né? De repente, eu tô mais perto da Xuxa. É. Eu quero ser Está. Paquito, queria dançar. Eu sou Paquito. Eu queria ser Paquito também. Quem que não queria naquela época? Todos os meninos e todas as meninas da minha geração, enfim, queriam ser Paquitos e Paquitas pra estar Porque, perto da só, Xuxa. vamos pegar um parênteses aqui. A Xuxa, nessa época, cara, era assim, Era não tinha um Netflix, cara, não fenômeno, tinha sim. YouTube, não tinha... Era a Xuxa na Globo e Era a o da raça. Atena, eu acho. Não é dessa época. Não tinha nem Mas a da Xuxa era o fenômeno. E assim, era a raça mesmo, né? A natureza, não tinha internet, não tinha nada. Então ela comandava esse carisma, esse amor todo, que é real, tá? Eu posso dizer isso pra vocês. E era o talento dela, aquela luz que atraía toda essa criançada. E como eu, tem muitos outros profissionais que se inspiraram nesse universo todo e se transformaram em grandes profissionais no mundo dos cabelos, no mundo da moda, no mundo de entretenimento, que é o meu também, no mundo da cenografia, sabe? Realmente inspirava Ô, pessoas. Jota, deixa eu aproveitar esse ponto, porque você tava a quilômetros de distância da Xuxa. Era inatingível. Uma assim. realidade totalmente Totalmente. diferente da Xuxa. Né? Como é que foi isso? Como é que você conseguiu se conectar com ela? Porque eu tô lendo um livro que ele fala sobre desejos, né? Ele fala, então tudo começa no desejo de você acreditar, sabe, assim, de sonhar com aquilo, de ter fé naquilo. Né? Então, como foi? Você sempre desejava, mas como é que você conseguiu conectar esse desejo vindo para São Paulo e depois como é que em São Paulo você se conectou com ela? E aí, quando a gente veio pra cá, pra São Paulo, era 1991. Meu Deus, eu lembro de alguns números aqui. E ela tava fazendo um show no Olímpia, que era uma casa famosa de shows aqui em São Paulo. E eu tava desesperado, que eu via os comerciais passando, a Xuxa, não sei o quê. Meu Deus, me leva, mãe, eu quero ver a Xuxa. Eu chorava, eu ficava desesperado, por quê? Aumentou a vontade, porque eu já me sentia perto, né? Ah, Ela tava na minha cidade, afinal de contas. Sim. Eu não tava mais no Nordeste, eu já estava em São Paulo. Então aquilo simplesmente, aquele amor, aquele desejo aumentava. E tudo que é de verdade é uma prova viva, que eu sou aqui para falar isso, de que as coisas acontecem, de que o universo, né, se transforma, circula, se desdobra para poder fazer real aquele desejo. Então, assim, não consegui, claro, ir no show da Xuxa, mas eu chorava e o coração... Então, cada desafio e cada dificuldade nunca apagou essa vontade, nunca deixei de sonhar sobre não só a Xuxa, mas o que eu queria fazer também com esse mundo artístico. Eu nem sabia, na verdade, o que era. Porque quando você é criança e tem talento, você não sabe o que a direção que você vai tomar, o que você quer fazer. Hoje a gente tem um acesso mais fácil às crianças. O que você quer ser? Qual profissão seguir? E blá, blá, blá. Mas naquela época não era muito assim comigo, né? E até porque eu também passava por umas situações de dificuldades e preconceito na própria casa. Porque, sabe aquela coisa que você não pode fazer arte, você não pode dançar, você não pode fazer balé, que isso é coisa de menina. Ar nordestino ainda. Nordestino. Então tinha esses Porreta. preconceitos. Hoje tem até hoje, mas naquela época era muito mais. Então você se sentia meio que proibido de seguir algum caminho nesse sentido. Então, assim, fui percorrendo, o tempo foi passando, eu desenhava muito bem. E um belo dia eu cheguei num show dela, eu consegui, o pai de uma amiga conseguiu levar a gente. E eu levei uma pasta de desenhos das roupas que ela aparecia na TV. E eu desenhava tudo aquilo pra ficar pra mim de lembrança. E eu encontrei a mãe dela no corredor desse show. E a mãe da Xuxa, a Dona Alda, super carismática, maravilhosa, falou... Ai, deixa eu levar pra ela, ela vai amar. Eu não deixei ela levar, porque eu tinha ciúmes dos meus desenhos. Eu achava que ela ia levar e nunca mais ia voltar, sabe? Aquela coisa. Mas pra mim já era feliz de estar ali perto, de ver a Xuxa
mesmo que de longe, mas já era perto, Sim. era o grau de proximidade que eu consegui naquele momento, naquela época. E aí, enfim, fase de fã, anos passaram-se, eu já trabalhei com meu pai no ramo de materiais de construção, madeireira, essas coisas, Olha. e trabalhei muito no pesado, sim, enfim. Precisava, né, gente? Cada fase é uma fase. É. E estudava, né, claro, nessa época também. E foi um momento que a gente vai se transformando em profissional, vai estudando, vai aprimorando o talento, vai fazendo um curso em qual área que já vai clareando aquilo que você quer seguir, aquilo que você quer ser. E aí, como você me fez a pergunta, os desejos. Eu tinha uma mania de anotar tudo que eu queria ser quando. Sabe quando que você quer ser quando crescer? Que legal. Eu anotava tudo que eu queria ser. Tipo, profissões. Eu tinha uma listinha imensa na minha agenda, né? Meninas normalmente anotam o primeiro beijo, a balinha, o chocolatinho que ganhou do namorado. Eu já tinha uma preocupação com o mundo profissional, sabe? O que eu queria ser mesmo. Aí eu cheguei até nesse momento. maduro, né? E aí eu anotava, eu queria ser cenógrafo, eu queria ser artista plástico, eu queria ser bailarino, eu queria ser... enfim, eu anotava várias profissões sempre dentro do mundo artístico, que é o que eu nasci para isso. E aí fui fazer todos esses cursos, me deparei com muitos profissionais, eu comecei a caminhar profissionalmente, pouco a pouco, cada coisa para mim era uma magia, era sabe, um escândalo mesmo, assim, que a gente fala. É escândalo, porque você fala, nossa, eu queria isso, e hoje eu tô fazendo com fulano, tô aqui, enfim. E aí, um belo dia, me descobriram, depois na minha situação de empresário, né, como J Produções, eu fui fazer uma reunião com um casal que queria o nosso entretenimento na festa, e eles eram donos de supermercado. Então eu fui no supermercado fazer a reunião. Quando eu cheguei lá, direcionaram a gente para uma sala de fornecedores deles, e tava um barulho, tipo assim, sala de praça de alimentação de shopping, sabe? E aí eu não conseguia ouvir direito as coisas, aí o meu telefone tocou. Aí alguém me falou assim, oi Jota, tudo bem? Eu soube de você, que você cria, produz, confecciona, você faz chapéu de passista? Eu entendi passista, porque eu também na época já fazia parte do universo de carnaval, onde eu produzia para eles e tal, nas melhores escolas aqui de São Paulo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, gente, mas passista, tá? Ai, quem me indicou você foi a Érica na época era do carnaval. Aí eu falei, olha, eu tô numa reunião, aqui tá um barulho, depois eu posso te ligar pra gente conversar e ver o que você quer direitinho e a gente conversa. Quando eu terminei a reunião, tava no carro, aí eu não tava dirigindo, porque se eu tivesse dirigindo ia ser um choque. Aí a moça voltou a falar comigo, que eu liguei pra ela. Aí ela falou, então, Jota, tudo bem? Eu queria saber se você faz chapéu de paquita. Aí eu falei assim, de paquita? Ah, sim, claro que faço. Aí aquilo já me deu uma emoção, porque eu falei, mas imagina... Será que é a mesma Paquita? Uma empresa que tá me chamando para fazer um chapéu de paquita não deve ser algo só pro mundo fantasia da vida. Deve ser alguma coisa que tem algum envolvimento profissional com a Xuxa. Eu pensei rápido, né? Eu falei, nossa! E dito e feito, foram aí os primeiros passos. Que eu já trabalhava no mundo dos eventos, criando e produzindo meus personagens, mas aí eu comecei a dar um avanço, porque eu comecei a servir na época era um buffet de festas infantis que a Xuxa estava montando, né? Tava assinando com a marca dela, e circulava o Brasil todo, já era uma rede de franquias. E tinha por trás uma outra mega empresa também. Então aí eu fiquei conhecido, porque eu fui super respeitado pelos profissionais, eu fui aprovado por todos os envolvidos, desde a arquitetura até toda a parte artística que envolvia com os diretores e, claro, autorizado pela própria Xuxa. Então isso para mim foi assim, Nossa, que legal. o auge da felicidade nesse meu mundo profissional. E aí é onde a gente fala, olha só, Caramba. né? Como ela sempre falava, até tem os dedinhos aqui, ó. Querer, poder e conseguir. A gente consegue tudo que a gente quer. É só verdade. mentalizar, caminhar, trilhar bonitinho por onde você quer, né? E ser correto. É legal. E vambora, é você isso. comentou agora que até para os empresários que assistem a gente, às vezes precisa de um produto isca, um produto só para você entrar naquele ambiente, né? E aí você falou, você podia ter dito assim,
Não, só chapéu não. Se eu não fizer tudo, eu não faço. Também. Ele falou, não, vou começar só com chapéu. Sim, sim. E aí depois, ó, o que deu. E olha que... Vários clientes que a gente pega, assim, o cara não recebe fornecedor na empresa dele. Fala, não quero conversar com ninguém. Pô, às vezes Verdade. você tá deixando uma porta, né, uma porta fechar aí que você não sabe que ela poderia ter vindo, né? Então, E legal. assim, se serve de algo para também exemplificar, já que a gente está no mundo dos negócios constantemente. Então, o que que acontece? O passo a passo faz parte da caminhada, da história, cada degrau que a gente, né, sobe, ou que tem a ver com o que você almeja. Em primeiro lugar, se a gente não tiver a preparação, a gente tenta se preparar sim antes, né? Lógico, através de um curso, de um estudo da teoria para depois praticar. Mas a gente também tem que ter uma disciplina muito grande e como você falou, a gente almeja uma situação, mas tudo se concretiza aos poucos, né? A gente não Verdade. chega lá no 10º degrau se a gente não passar pelo 1, 2, 3. E mesmo sem saber onde eu estava entrando, né, com outras intenções ou de repente uma certa ganância, né, que todo mundo tem, desde que seja positivo, não é proibido um profissional, um empresário ter ganância. Mas assim, eu não sabia onde eu estava entrando, mas eu estava falando com o coração, com o amor pelo meu trabalho, pela minha arte, onde é também o segredo de cada um de nós. Se você não fizer o que você gosta, e se você não fizer bem aquilo que você gosta, não tem resultado, gente. O resultado e o sucesso é tudo através de tentativas, de batalha. Um bailarino, por exemplo. Eu fui um bailarino também. Eu queria ser tudo na minha vida. E o que um bailarino faz? Ele ferra com o corpo, praticamente. É muito estudo, é muita aula das técnicas todas, Disciplina. das modalidades todas que o corpo tem que dançar. Então você tem que ter disciplina não só no horário que você chega, mas você tá machucado os pés, então, pelo amor de Deus, para meninas que fazem ponta, é um terror para elas. É coluna, braço, pescoço, é tudo muito dolorido. Mas a gente ama estar ali, a gente ama estar fazendo a aula, se preparando, e tudo faz parte de um grande sonho. A gente não sabe onde quer chegar, a gente quer chegar, né? Sim. Mas tudo faz parte desse grande processo. Ô, Jota, você falou que fez uma lista de profissões que você gostaria de ser, né? Sim. Eu acho que depois que eu te conheci, você foi um cara que... Acho que o único que tem mais de uma profissão. Né? Então, é costureiro, é artista, é empresário... Quais Bailarino, mais? cantor. Bailarino, Maquiador... cantor, não, pelo vamos lá. Então, empresário, costureiro... Eu cheguei a ser empresário, né? Vamos começar Não, do começo? tá Vamos bom. tentar lembrar? Deixa eu ver. Eu vou até tentando aqui. Eu já desenhava, então eu queria ser um bom desenhista. Porque quando você, né, só desenha, você depois Hoje pra você desenha. aprimorar, quer fazer Desenhista. Desenhista, mas eu já sempre tive Tá. muito talento para tudo isso. Desenhista, ilustrador, artista plástico, que já mexe com outra coisa, é pintar quadro, desde pintar quadro a fazer esculturas, então eu faço também. Que mais, gente? Maquiador. Maquiador, porque tem a ver totalmente com desenho. Se pegar um personagem que você cria, vai pintar o rosto de acordo. Coreógrafo. Coreógrafo, que já tem a ver com um bailarino, que tem uma amplitude mental a mais, porque você visualiza como você quer fazer aquele número, aquele show, aquela performance. Então tá tudo ligado à arte. Enfim, muita Diretor. coisa. Direção, porque você tem que direcionar tudo aquilo que você cria, né, e produz, que é um montante de coisas, um montante de situações. Você tem que lidar com logística e conhecer os bastidores de todas as questões, um burocrático terrorista. E qual o Jota ama mais? O Jota ama tudo isso. Não, essa pergunta foi muito boa. Qual Eu amo tudo isso. Sabe aquele slogan? Eu amo tudo isso. Não, mas isso. tem um que se destaca. Tem um que se destaca. Meu Deus, eu não sei o que responder, gente. É muito difícil, vocês vão me pegar. Dançarina. Você já viu o Olha, Instagram dele? Eu gosto muito. Quando eu crio o personagem, né, que tem a ver com a roupa, o figurino, idealizar aquela história toda que tá aqui na minha mente. De repente eu vou pra mesa, corto, eu falo até brincando, né? Todo um português errado. Eu meto a tesourada no negócio, vou pra máquina, quando eu vejo já tem uma obra pronta se transformando. E depois você vê aquela vida atuante, sabe? Isso pra mim é mágico demais. Entendi. É o processo da criação, que tudo que tá na minha mente, você bota isso pra... Materializa. Materializa. E quando isso tá vivo,
eu até tenho uma coisinha pra falar, assim, tem peças que eu fiz até hoje, né? São 25 anos, 20 anos de empresa e mais um tempo atrás que eu já fazia. Tem peças que eu faço, só vou. Tem coisa que eu nem vejo, é sério. Depois de 1 ano, 2 anos, eu vejo de novo a peça e falo, meu Deus, como teve cabeça pra fazer isso? E não só produzir, mas é a funcionalidade da peça, sabe? O que ela é capaz de contar de história pro público que vê. Tem que dançar, tem que atuar com aquilo, tem que fazer viver aquela cena, sabe? Em cada show, em cada performance, se deparar com as emoções de quem vê, de quem contrata. Isso é mágico. De onde que vem essas ideias? Porque eu acho que muitas das pessoas... Nossa, eu queria ter um insight diferente. Você acha, Queria ter uma você ideia. acha que criatividade é ensinado? Você consegue ensinar a ser criativo ou a pessoa tem que nascer? Não, isso é dom divino. Tem até umas coisas, umas questões que eu acabo hoje lidando com isso, com as cópias, né, das pessoas. Eu fico um pouco irritado. Mas assim, tem espaço para todos? Eu sei que tem, não é sobre isso. Mas assim, criação, aquele dom de você ser uma pessoa criativa, seja em qual área for, tá? Não tô falando Sim. só na área artística. Você como arquiteto, como um músico, enfim, você pode criar o seu estilo, pode criar coisas, situações que inspira pessoas, mas também que faz as outras pessoas copiar. Porque quem não cria, copia, né? Esse também verdade. é um lema. Quem não cria, copia. E como eu sempre fui muito criativo, tem coisas, tem projetos que eu crio, tá guardadinho até hoje, tá desenhado, rabiscado. Tem coisas que eu nem tenho tempo de desenhar muito bem. Aliás, eu nem desenho muito bem mais hoje, porque é tanta loucura, tanta pressa. Eu dou uma rabiscada, já é válido para aquela Aquela entrega. pra aquela imagem, Uhum. tudo que já tá na mente. E ok, tá lá guardadinho. Mas aí depois, hoje, com a modernidade, com esses aplicativos, tem o Pinterest hoje, que tem todo um show de ideias. Mas eu inteligência já artificial. fazia isso antes de um aplicativo, né? Antes de uma inteligência E do jeito mais difícil. artificial hoje em dia, sim. Que é você criar na sua mente e botar para um papel aquilo. E depois transformar isso em vida atuante. Então não é um processo fácil, é realmente para quem pode e quem recebeu esse dom. Não tô dizendo que, sabe, não tô bancando aqui Mas ao mesmo tempo me orgulho sim de poder Sim, fazer isso. É um dom, realmente. E através do meu Concordo. trabalho todo, de tantos anos de experiência e criar e produzir tantas sensações maravilhosas, eu tô estampado na vida, nas famílias de muita gente. Desde o 1 aninho até os 15, 14, 20, 50, 60. Festas corporativas. Então é muita gente, E eu tô lá sempre fazendo parte dessa, sabe, dessa imagem artística, desse entretenimento levado, dessa sensação causada para as pessoas se divertirem, para as pessoas serem felizes, sonharem, se inspirarem, como quando eu era criança me inspirava, né, na Xuxa. Hoje em dia eu levo esse show todo por aí e acabam copiando, né? Porque quem não cria, copia. Mas é isso. Nesse momento criativo, você acha que tem alguma coisa que não pode faltar? No momento criativo... É uma pergunta bem... Porque assim, é conhecer um pouco mais do Jota. Sim, Então sim. assim, não, essa aqui é a minha identidade. Você acha que tem alguma coisa Tem. ali? O que vale da sua assinatura ali, né? Fala, não, isso aqui eu sei que é do Jota, cara. Então eu vou vou retroceder umas coisinhas para chegar nesse ponto, Tá. tudo bem? Por favor. Quando eu não conhecia o que era e quem era o Circo du Soleil, por exemplo, que é uma super marca, é um super espetáculo circense, onde tem milhares de artistas técnicos competentes para entreter o nosso coração, né? Nossa alma. Eu já criava minhas peças, então eu gosto muito de mistura de materiais. Desde um couro a uma renda, um papelão com ferro a um pedaço de cimento, sabe? Tipo, essas coisas plásticas que tudo faz a diferença numa peça. Então, assim, as formas expressivas, os acabamentos, estilhaços eu gosto muito. Né? Parece bagaceira falando aqui, mas o estilhaço, dependendo de como você usa, Você na souber minha usar, questão artística, sensível, você deixa a peça com mais... Sabe, por exemplo, não é uma peça reta que você corta, modela, vai pra máquina, costurou, tem uma manga, tem um corpo e acabou. Não, eu vou além, eu gosto desse desafio de mistura de materiais. Então, quando eu crio algo, eu já visualizo essa grandeza de mistura de coisas. Isso, pra mim, me deixa fascinado, porque
você tem um visual rico em texturas, né? E isso faz a diferença de uma simples camisa jeans, de uma coisa preta. Então eu já gosto de ir para um detalhe, com uma mistura de coisas. Eu sou esse. Então, essa legal. é a assinatura. Essa Cara, assinatura. e assim, eu acho legal porque eu já fui no Circo de Soleil com a Fernanda. E assim, é encantador. Quem não teve a oportunidade de um dia vá, porque. Maravilhoso. Cara, eu esqueci que a Fernanda tá do meu lado. Eu juro. Eu tava tão assim, ó. Eu falei, caramba, eu olhei pra ela. Ah, é verdade, você tá aqui comigo. Então, eu sei que eu já acompanho o seu trabalho há um tempinho. A Fernanda é a esposa dele, tá, gente? É, que esposa, gente. E, cara, o trabalho do Jota, né? Não é porque ele é nosso parceiro aqui, é de arrancar o fôlego, cara. A gente sabe. E aí, assim, agora você falou, pô, a gente atende aqui desde aniversário, casamento, evento corporativo. Como que é essa? O que você define? É o pessoal que entra em contato, fala, não, isso aqui eu consigo atender. Não, isso aqui eu não é pra mim. O que define você? Não, isso aqui eu vou pegar. Porque é muito diferente, né? Um aniversário de um casamento para um evento corporativo. É sentimentos diferentes, mensagens diferentes, né? Mensagens diferentes. Como que faz aí pra... Aí eu vou. Acho que vou tentar facilitar. Acho que tá fácil a resposta. Quando as pessoas me procuram, elas já buscam aquele DNA da arte, né? Que é o que eu levo para as pessoas. Porque eu sou um cara que cria e produz e faz aquele show acontecer, né? Me chamam do rei do show. Então, é isso. E no filme, por exemplo, o Rei do Show, ele unificava um espetáculo grandioso, altamente qualificado, com cada um artista diferente, inclusive no visual, né? Que eram perfis não aceitos pela sociedade na época. Acho que era um circo dos anos 20 nessa época, talvez aí, se eu não me engano. Então tinham a tal da mulher barbada, que seria uma mulher que tem pelo no rosto. Claro que no filme caracteriza, né, mais fortemente cada um. Tinham pessoas pequenas, que são os anões. Tinham pessoas altas demais, que é considerado um perna de pau. Tinha pessoas brancas demais, que são os albinos. Tinha pessoa da pele negra, que era, sabe? Então tinha toda uma mistura de situações, pessoas não aceitas pela sociedade e altamente talentosas. Então ele uniu essas pessoas, conseguiu construir artisticamente, cenicamente, criativamente uma cena transformando tudo num circo, num grande circo. Então, quando o meu cliente me procura, ele já gosta dessa sensação causada, o que ele vê nas minhas redes sociais ou o que ele viu presente numa festa que eu já fiz, ele fala, não, eu quero isso. Não interessa se for um aninho de idade, onde eu vou criar algo lúdico para aquilo. Por exemplo, eu vou fazer um aninho agora de uma menina. E vou criar uns personagens, que é um jardim encantado da Marie, por exemplo. Então eu vou criar uns personagens exclusivos para ela. Eu não tô levando a Disney. É o Jota que vai pra festa, sabe? Então eu vou criar exclusivamente para isso. Na verdade, o cliente só tem um sonho, né? Assim como um corporativo vai falar de uma tal marca, que é uma cena de um aéreo, ou com personagens ou bailarinos dançando num palco, um show musical. Então eu faço isso. Para mim é sempre o mesmo, né? Que são cenas artísticas, performances muito bem feitas cenicamente e grandes shows também, porque são músicos envolvidos, eu crio trilhas para isso. Mesmo quando eu vou falar de um filme, eu faço uma reestilização e transformo aquilo para ficar mais atrativo, porque eu tenho um tempo curto. Eu não tô levando um musical pra festa, né? Porque senão a pessoa vai assistir o musical. Mas eu estou levando um pedaço desse musical. Então, é um desafio maior, porque eu tenho que fazer um resumo atrativo, bonito, grandioso, que a pessoa nunca mais vai esquecer disso. Jota, você tá fazendo parecer fácil, viu? E diferenciar o DNA de cada cliente, sabe? Então, e aí o cara tem um isso budget, né? Tem um orçamento deles, tem que fazer cabeça, mas tem que fazer encantar no tempo certo. Então, ou seja, o milagre tem que ser feito constantemente. Sabe como eu vejo? A pessoa chega em você e fala assim, ó, eu tenho um sonho. E você transforma esse sonho. Materializa. Você faz acontecer. E qual foi o projeto mais desafiador? Qual foi o sonho que você tornou realidade? Deixa só, você me fez uma lembrança aqui, que assim,
como é maravilhoso quando a gente faz tudo, sabe? É o Jota que faz, mas existe uma equipe toda por trás disso, que é todo mundo que me acompanha, que entra na minha onda, na minha ideia. E a gente tem a capacidade de fazer isso acontecer e deixar essas marcas presentes. Mas é tão bonitinho, é tão lindo quando a pessoa fala: olha, gente, eu recebo cada áudio, cada, sabe, feedback dos clientes, de pessoas. Imagina, eu tô nos lugares, nas festas que tem o famoso X, o famoso Y. O meu cliente, ele é um cliente estudado, culto, fino, conhecedor de arte, viajado e conhece todos os espetáculos que possam existir nesse nosso grande mundo, sabe? E ele ter fulano de tal na festa e ter o Jota, pra mim, isso é uma sensação, imagina isso, Realização. grandiosa. De amar tudo que eu faço e ainda de ser respeitado e de ser falado com emoção. Ai, o Jota fez... Nossa, você lembra que você fez aquilo na festa da minha filha? Agora, domingo, eu estive numa festa que eu me deparei com essas sensações, sabe? Das pessoas virem falar sobre essas lembranças de algo que eu tinha feito com amor, com coração, com profissionalismo, mas que por um acaso da vida, não, eu nunca esqueço, mas são tantas coisas que você fala: nossa, tá, deixa eu lembrar aqui qual foi, e você causar essas sensações. Mas aí vamos voltar para a pergunta que você fez, que eu já nem me lembro mais qual era, calma aí. Qual foi o Desafiador. qual foi o projeto mais desafiador? Desafiador. Ai, ai, ai. Não, E aí, porque desculpa, Fê, Pode falar. pelo Instagram dele, pra mim, todos. Todos. Parece super complexo. Mas assim, não só o que foi mais difícil, às vezes o mais difícil de criar, o que você fala, putz, isso aqui. Acho que todos são assim, né? Porque assim, ó, quando o cliente me pede ai, Jota, faz aí, é isso, que o tema é esse, a cor é essa, faz você, eu confio. É uma confiança tão grande. Então, pra mim, o que é mais desafiador é a confiança que as pessoas depositam em mim. Não é nem o trabalho que eu tenho que fazer, entendeu? A Porque entrega. isso, eu vou sofrer um pouco, vou ficar sem dormir, vou pirar, né? Materializar tudo isso. E já faz parte do meu trabalho isso, né? Então eu tô meio que acostumado, mesmo sem estar, eu estou. A barriga queima, né? Aquele frio, aquela coisa. Eu fico sem dormir, fico ansioso. É uma loucura psicológica que rola tudo. Mas é uma mistura de sensações. Mas o que é mais desafiador, eu acho que eu posso responder que é a confiança que cada cliente deposita em mim. Como é que eu vou fazer isso acontecer? Como é que eu vou transformar isso? Como é que eu vou te realizar? Você está me pagando para isso? Você não é o fato do dinheiro, entende? Não é o financeiro. É a confiança emocional, é lidar com o sonho isso. Um Imagina. exemplo, ó, eu fui no aniversário da filhinha da Fê, de Chapeuzinho Vermelho. Imagina se ligar pro Jota, Jota, eu quero uma festa de Chapeuzinho Vermelho. Na sua cabeça, o Jota vai fazer um negócio top. Pro Jota, assim, se eu levar lá um cara vestido de lobo e o negócio, Sabe? né, furreca, cara, ele vai me odiar pra sempre, vai queimar minha Então, marca. Mas você concorda, olha que legal isso que você falou. Você concorda que somos humanos, erramos. Imagina, eu sou a pessoa, eu acho que eu erro tanto que ninguém sabe, meu Deus. Então, assim, mas eu transformo meus erros. São meus segredos profissionais, eu posso contar isso aqui. Mas, por exemplo, sabe essa coisa... Gente, já pensou se eu erro o negócio todo, o projeto inteiro, e chego lá e a cliente fala: nossa, não era nada disso que eu queria. Esse é o Jota? Eu morri pra sempre. Deus me livre de acontecer um negócio desse. Entendeu? Eu morri não pra ninguém, pra mim em primeiro lugar. Porque, aliás, também tem um segredo aqui que eu já vou contar, que eu sou metido mesmo. Tudo que eu faço pra mim. Eu não faço pra ninguém. Ai, os clientes vão me odiar agora. Não, gente, me odeia não, por favor, tá? Me contratem sempre. É assim, quando vocês depositam a confiança de vocês em mim, eu faço com o maior amor do mundo, mas eu faço como se eu estivesse lá no meu quarto, com 8 anos de idade, deitado no chão, assim, vendo aquele show passar, assistindo o meu show. Então eu faço o que eu quero, o que eu acho bonito, o personagem X, a cor da roupa X, o número que dança, o número que fica em pé. Então eu faço pra mim. Eu amo, eu quero fazer aquilo pra mim. Então, isso E é aí legal, que quando dá eu levo... identidade, né? Mas você vê, Identidade do seu mas trabalho. aí tem a ver com aquele ciclo de energia. Isso atinge. Quando a energia é boa no que você faz pra você, você tá circulando toda uma atmosfera aqui, ó, que todo mundo não tem como achar bonito. Eu acho que é aquilo, eu não entregaria isso pra mim.
Né, esse sentimento? Exatamente. Eu sempre me coloco, me posiciono, exatamente. Aí agora vamos para o mundo dos negócios. Você não pode atender o seu cliente como se fosse só empresa-cliente. Você tem que atender como se você fosse o cliente. Como se você fosse o público. Como se você fosse o telespectador. O que você quer ver? O que você quer assistir? Tá te agradando isso? Isso tá bom? Se tá ruim, então você vai fazer um negócio ruim por quê? Já tem muita gente ruim por aí, que diz que faz, que faz, acontece. Tudo mentira. Eu Então, se a gente tá compartilho disso, aqui, a gente tem que fazer a diferença, tem que fazer melhor. Eu compartilho disso. Quando Entendeu? a gente montou a empresa junto, até comentei com o Fê. Eu penso nas empresas dos clientes como se fosse minha. Sim. Sabe? E não é a clichê. dor dele não é clichê. Não pode ser real. qualquer coisa. verdade. De qualquer coisa, o mundo já tá cheio por aí. Em cada esquina tem. Então, quando eu sempre conversei com Deus, ele sempre me deu as direções. Porque eu também tive tudo pra me perder nesse caminho, viu? Como ser humano. Saindo do Cada Nordeste, coisa, vindo pra cada São Paulo. desafio, cada não, cada preconceito, cada bate-porta na cara, você se depara de, eu quero beber água, eu não posso, que eu tô falando. Aí você tem tudo pra se perder, pra falar, nossa, eu sou um lixo, ninguém me quer, eu vou me drogar, sabe? Essas coisas que você fantasia pra achar uma fuga em alguma coisa que sempre vai pra um caminho ruim. Não. Eu sempre tive inteligência de direcionar ou de ressignificar esse pensamento, me pegar sempre na minha fé com Deus e tentar e fazer pra mim e fazendo pra mim, olha o que virou. Que legal. É Que isso. top. Que Toma top sua água, Jota. Vou tomar minha água. também. Quebrando esse clima aqui da água, vou te fazer uma pergunta pessoal. Toma mais água, então. Vamos lá. Que medo, vou tomar a água inteira. Jota, você veio de boné hoje. E eu tava doido pra perguntar, cara, como é que você faz esse topete? Hoje eu fui fazer o meu aqui, eu falei, não tá igual Não tá do igual do Jota. Jota. Não tá igual do Não Jota. tá igual do Jota. É que o bicho é leonino, né? E todo leão tem uma juba aí pra mostrar. Aí, ó. Não, assim, é lógico que Porque a gente... uma outra profissão é maquiador. Cabeleireiro também. Faz surf. A gente vai Eu já cheguei lá ele fazendo chapinha nas bonecas. Aí, Eu faço as perucas dos meus personagens, sou eu que faço também. Aí já Raramente, passei a conta de claro. profissões. Claro que eu compro algumas, mas mesmo as que eu compro eu acho tudo ruim. Aí eu já. São cabelos orgânicos ou fio natural. Também tem essa diferença. Olha, não sabia, hein? São altamente caras, né? Aí, quando chega, eu faço os penteados, os cortes. E quando eu faço as perucas também do zero, na touca, na raiz, o fio a fio, também é isso, a mesma coisa. Coloração, corte, penteado. Então, todos os meus personagens, da cabeça aos pés, sou eu que crio e produzo. Desde o sapato, a bota, enfim, os adereços, os figurinos que tem bordado, pintura à mão, os cabelos, os chapéus, as cabeças, tudo o bicho que faz. Ele é Jota, metido mesmo. para um profissional que quer entrar na sua área. Talvez não tenha um cara que tenha todas essas Eu vou profissões. te cortar, vamos falar do topete primeiro. É verdade. Você Fala queria do ter o topete. É a metralhadora de O perguntas. topete a gente Eu tô muito bagunça rápido, daqui, Fê. dali, faz uma escova, bate um spray. Não, mostra aí pro no negócio. pessoal. Não posso mostrar hoje, não, é segredo. Estiloso. Quando eu tô de boné, porque o cabelo tá ruim ali dentro. É pra disfarçar. Quem que não faz isso, não é? Às vezes, é segredo profissional, é verdade. Às vezes você tá com um buraco... Você não acredita que eu já fui... Em casa de ferreiro, o espeto é de pau, né? Já fui em reunião de clientes, dos meus clientes importantíssimos, finérrimos, quando chega nos ambientes. Aí tem um buraco na camiseta, eu falo, meu Deus, ainda bem que no carro tem um monte de roupa, um monte de perfume, creme, um monte de coisa que a pessoa é louca, tem que se transformar no carro pra chegar, pelo menos, com um porte decente nos lugares. Aí o cabelo tá ruim, a gente bota o boné, bota um óculos pra disfarçar a ruga, cara ruim de não dormir direito... Entendeu? Faz um truque na barba. Mas, ó, se você tiver bota com a uma camisa jaqueta com pra furo, esconder o buraco da Você já roupa. fala que é estilo. Faz já outros, é. faz outros. Faz outros. Fala assim, não, quem Paris aqui não tá tem, assim agora. hoje aqui não tem buraco na camiseta, mas acontece. Um dia eu fui numa reunião, aí alguém falou lá no... Jota, mas você tá... meu Deus, um buraco na camiseta imenso. Eu não vi. Você tinha feito assim, nossa, mas a sua não tá. A sua não tem? Por que a sua não Mas é tem? estilo, então, tipo assim... Última moda. Falando sobre imagem, a gente olha o Jota e fala, putz, o Jota trabalhou com a Xuxa. E como que é isso? Xuxa, Netflix, como é que é trabalhar com ela? Como é que é? Conta a curiosidade desse momento. E eu né? quero falar mais um, colocar uma adenda aqui, ó. Como é trabalhar com a Xuxa, tal, os caras grandes, e ainda ser o Jota, que eu conheço aqui,
de chinelo. perto Ah, de legal, chinelo, verdade. sabe? Sem... Pra quem não sabe, a gente chega no ateliê do Jota. Ah, vai contar os meus segredos eu agora. quero contar um, que eu sei que... Eu vou contar um, você conta um. Tá bom. Cheguei, fui almoçar, voltei, o Jota sem short, Tem o short? na máquina, assim, eu olhei o short do Jota de cueca no ateliê, falei, o que aconteceu, Jota? Tô dando um pontinho aqui. Eu tava ajustando o meu short, que eu emagreci, então o short tava gigantesco. Ai. E quando eu sentei na máquina de cueca pra ajustar meu short, ele chegou bem na hora e olhou assim. Eu falei, ai. Você entendeu? Então não é esse Jota que às vezes as pessoas imaginam, o cara tá com a Xuxa ali, putz. Não é É verdade. amigo do Ney. Não, porque o primeiro dia, né, stalkeei o Jota, eu falei, não, vou chegar lá, né? Conheci. Depois da gravata pra ir lá. Essa pessoa. Cheguei lá, o Jota de chinelo, bermuda, uma blusa de fio e um cachecol. Ó, quando eu fui... Super gente como a gente. Uma vez, é engraçado, acho que a minha primeira costureira, quando ela foi trabalhar comigo, aí falaram, né, que indicaram ela, eu precisava de uma pessoa boa, aí me indicaram ela e ela foi na época eu trabalhava na minha casa. Quando ela chegou lá, ela imaginou isso tudo aí, que as pessoas têm essa fantasia, né? Aí depois eu já vou contar da Xuxa e de outros nomes, tá? Grandes que eu tive a possibilidade de estar perto e de trabalhar. E aí ela fantasiou uma coisa assim, nossa, eu vou chegar na casa desse Jota, ele vai descer uma escadaria com um cachecol elegantérrimo. Uma música de todo fundo. fino, uma música de fundo, uns leões e um cachorrinho no colo, um negócio. Imagina Ela você com uma fantasiou régua aqui tudo assim, ó. isso. Gente, quando ela chegou lá, primeiro que era em casa, eu tava começando a minha vida, então era uma casa simples, a bagaceira gritava ali fora também, tecido espalhado, coisa. Eu tinha acordado na hora que ela bateu na porta lá na campainha, não sei o quê. Eu saí com o cabelo deste tamanho, que na época eu tinha um cabelo enroladinho, de anjo e tal. Com a cara estragadíssima, porque eu, né, a minha vida é sem dormir por causa de tantas coisas, de trabalhos que tem que fazer. Pra vocês verem tanto show, tanta coisa linda, a gente às vezes fica sem tem um dormir. custo, É tá? normal, Não é né? fácil. Tem custo, a vida real paga. E aí... aí ela falou, meu Deus, ela morreu aquele sonho dela, né? Que ela achava que eu Imagina a mulher ia desmoronando chegar, assim a imagem ia dela. chegar numa mansão com um cara descendo uma escadaria. Gente, eu era, acho que a figura mais horrorosa que ela já viu na vida. Ela, moça, vai chamar o Jota pra mim, por Pelo favor? amor de Deus, quem é você? Então, assim, eu não ligo pra isso, gente, definitivamente. E também, assim, acho que as nossas raízes, né? Eu sou nordestino, eu sei o que é a situação de simplicidade, de pobreza, de falta. Lógico que a gente sempre pode se melhorar em tudo. E em qualquer lugar que a gente chegue na vida, quando a gente sonha e batalha e chega em algum lugar, você não pode perder sua essência, quem você é, a sua humildade, o seu caráter, a sua educação, que é importantíssima, porque a gente se depara hoje, é um horror hoje em dia, quando tem lugares que eu chego, tem gente grande que tem uma educação incrível, senta no chão e conversa com você de igual para igual sobre qualquer coisa. E já tem fulaninho, que tem um nariz empinadíssimo, que você não pode nem olhar para a pessoa que ela se acha. Se acha o quê? Entendeu? Aí agora vamos para a resposta definitiva. A Xuxa, pra mim, já falei, é a figura que mais ilumina a minha vida até hoje, assim. Não só com tudo que ela me inspirou, mas esse universo artístico todo, dos shows e dos personagens e desse encantamento, que eu falo que hoje é o show do Jota, mas como pessoa, porque... tomara que ela veja isso. Ó, Xuxinha, é verdade, você sabe. Se você tá assistindo, desculpa te poderia. cortar, mas se você tá assistindo, coloca aí @Xuxa. Marca a Xuxa aí. Marca a Xuxa aí nos Marca a comentários Xuxa. pra não poder ver. E vai isso. mandar um beijinho pra ela. Você quer mandar um beijinho pra quem? Pro meu pai, pra minha mãe, pra você, pra Aí. Xuxa. É assim, ela é a figura que mais representa isso pra mim. Hoje em dia eu me deparo com inúmeras figuras altamente famosas, conhecidas, cada um nos seus ramos de atuação, empresários do ramo agronegócios, pessoas famosas da TV, jogador de futebol famoso, tudo isso eu já fiz festa pra todo mundo. Então, assim, a Xuxa é o que mais significa e representa essas pessoas. Por quê? Porque quando você gosta de uma pessoa e tem toda aquela fantasia, aquele amor todo, de repente é mais fácil de você se decepcionar, não? Quando acontece uma situação ou outra,
Você fala, ai meu Deus, não era tudo isso. Eu só ficava louco ali pela TV, mas quando eu via a pessoa pessoalmente, ela é asquerosa, ela é áspera, Sim. ela é nariguda. Pelo amor de Deus, eu vou falar de novo, olhando pra câmera. A Xuxa é a pessoa mais humilde desse mundo, sabe? Ela olha nos seus olhos, você já morre, né? Aqueles faróis azuis te olhando assim, você já fala, hã? Morreu ali, hipnotizou. Já começa por aí. Depois, um carisma que ninguém tem. Nenhum artista, dificilmente. Eu conheço todos nesse universo meu hoje. Então, por isso que eu tenho a liberdade de falar. A educação, o carisma, o respeito com você. Ela para o que ela tá fazendo, ou acabou o show. Ela ficava, na época, 3 horas, 2 horas, 1 hora, dando atenção para todos os fãs que ali estavam. Quem é que faz isso? Depois eu pensei assim no meu mundo profissional. Quando você era bailarino, a gente dançava o show, fazia tudo, não sei o quê. Morria, né? Tá cansado, tá destruído. A coisa que você mais quer na vida é ir embora pra casa, descansar, sumir, não ver ninguém. É uma sensação e é real, não vamos ser hipócrita. Mas essa mulher cheia de gente, cheia de coisas, cheia de situações, e ainda ela parar 1, 2, 3 horas pra dar atenção pra aquela nação inteira que tá ali, com beijos, autógrafos e fotos e blá blá blá, ela não tem como não ser respeitada e não tem como ser admirada por isso. Verdade. E posso falar? Ela mesma disse, ela aprendeu isso também com o Pelé. O Pelé também era esse rei do carisma. Do carisma, da atenção. Porque, gente, qual é o problema de você dar atenção pra alguém, pra um fã, pra um amigo? E assim, então, assim, com a Xuxa, eu tenho até hoje esse amor grandioso, esse respeito. Onde eu chego, ela me abraça, me beija, fala comigo. É uma coisa... Tem muitas cenas pessoais que eu morri sempre, que ela olhava pra mim, falava meu nome, eu, ai meu Deus, você tá falando meu nome, entendeu? Tipo assim, então é uma sensação maravilhosa, sabe? E eu não posso deixar de dizer isso, sabe? Que é incrível você aprender com esses grandes, porque o que eu aprendi resumidamente é isso. Quem faz e quem pode, que faz acontecer a porra toda, são as pessoas mais humildes. E quando você vê fulaninho, ciclaninho, né? Não desprezando ninguém, pelo amor de Deus, mas estou falando realmente. A pessoa X, ela tem uma ética, um respeito que poderia não ter, né? Na verdade, Sim. se ela fosse louca, fantasiar pela cabeça, eu sou isso. Não, normalmente são as pessoas mais humildes. Por isso que tá lá em cima, então. São merecedores. E já tem outros terceiros, quintos, né? Décimos que te esnoba, que fala, não sei o que. Ai, pelo amor de Deus, preguiça. Não tenho paciência com Eu isso, acredito gente. que o dinheiro potencializa quem você é. Quem você já é, né? Porque se você é uma pessoa humilde e generosa, o dinheiro só vai favorecer cada vez mais isso. Exatamente. E Se aí, você é uma pessoa arrogante, enfim, você vai continuar ser mais arrogante ainda, né? e aí eu posso contar mais uma coisa que me enche de orgulho, já que vocês me deixaram falar hoje, eu quero falar. Aprendendo isso com ela e com outras pessoas também que são, né, tem essa energia. Às vezes eu chego nos lugares, um dia eu vim comer aqui num sushi, numa região aqui perto. Aí um rapaz se levantou, veio pro meu lado e falou assim: Oi, Jota, tudo bem? Aí eu, né, assim, tipo, como assim, Jota, já sabe o meu nome? Era um fã, que ele falou: olha, eu vim aqui te parabenizar pelo seu trabalho, eu sou super fã. Olha que legal. Sempre mandei mensagens pra você te parabenizando, não sei se você vê. Gente, aquilo Nossa. e tantas outras coisas. Eu sempre, as pessoas me encontram na rua, no shopping. Imagina, outro dia eu tava num shopping Cidade Jardim, pode falar o nome aqui? Pode, Pode. já falei. E Eles não vão nos virando a processar. esquina, virando a esquina, assim, eu tava lá pra respirar um pouco, é um shopping mais difícil de acesso, assim, então, enfim, é um shopping, mas eu fui pra respirar um pouco e ficar mais isoladinho, descansar minha mente. Eu me dei de cara com 3 mulheres, 3 clientes que eu tinha feito as festas das filhas. Uma eu lembrava e as outras não, porque eu não consigo ir em todas as festas também. Sim. Tem umas que eu delego a minha equipe pra ir, porque eu tô em outras. Então, mas elas estavam com o meu nome, sabe? Jota, você fez a festa da minha filha, você fez do meu filho. Nossa, você lembra? Aí eu ficava assim, um pouquinho com a interrogação, né? Mas assim, um pouco a mistura de sensações, um pouco sem graça, sem lembrar, porque eu não tava na festa. Normal. Feliz de ser reconhecido. Reconhecido. E feliz mais ainda porque estavam falando o meu nome e eu lembrava
de uma delas ou de duas delas. Então você vê essa coisa do respeito, do carisma, do carinho. E eu tenho o maior carinho do mundo em recebê-las, em ouvi-las. E se eu puder, eu chamo para sentar junto, comer junto, tomar alguma coisa. Porque a gente tem que ter gratidão por essas pessoas que reconhecem o seu trabalho, que afinal de contas você às vezes chega num lugar por causa delas, que compram o seu serviço, que pagam o seu trabalho, que te acompanham, que te parabenizam, que é o nosso combustível, né? Então eu sou eternamente feliz por isso. E aprendo com gente grande também, claro. Que top, sim. que top. Legal. Jota, agora é o seguinte, esse podcast aqui ele é sobre negócios. Ai, meu Agora Deus, eu quero falar um pouquinho de business com você. Tá? Vamos. Primeiro assim, pô, baita carreira. Né? Desde lá atrás, passando por experiências que não era o que você queria, mas você não largou o osso. Falou, não, eu vou. Opa, não pode bater. Corrigindo. Eu vou chegar, eu vou alcançar, beleza. Eu tenho certeza que mesmo depois quando você começou, não foi fácil. Até chegar onde você está hoje. Acho que até hoje não é fácil. Até hoje. Não é fácil até hoje. Então, por não ser fácil até hoje, o que você falaria pro Jota lá de trás, lá do Nordeste, não, que talvez ele é muito pequeno, mas de uns 20 anos? Há uns 20 anos, eu... É engraçado, né? Ter que falar isso. Eu falaria para estudar mais sobre essa questão empresa, né? Porque você, de repente, quer... Você tem um sonho, você vai viver desse sonho, automaticamente você vai formatar algo com esse sonho. E esse formato é uma empresa, é o que você vai sobreviver daquilo, é o que você vai gerar emprego para as pessoas. Ou seja, é um cantinho, é um mundo, é um núcleo, é uma atmosfera que você vai sobreviver daquilo. Mas eu também não tinha como ter maturidade para saber sobre até onde eu ia chegar, para ser empresário, para ter empresa. Então, meu caminho foi árduo e difícil, porque eu não fui preparado para isso. Eu simplesmente cheguei, até corretamente as coisas aconteceram, né? Dentro de logística, tudo que faz o formato técnico e profissional de uma empresa sem conhecer. Mas se eu tivesse essa possibilidade de voltar atrás, eu me prepararia, não só o artista Jota, mas eu me prepararia com um curso, com um conhecimento sobre gestão e negócios, sobre como comandar uma empresa, porque, gente, isso não é fácil, pelo amor de Deus. Tem muita gente que começa algo e zera, né? Morre, que não vai adiante, porque não tem... De repente tem até a teoria, tem o inverso da coisa também, né? Tem a teoria, mas não sabe praticar. No meu caso, eu tinha a prática e não tinha a teoria, né? O conhecimento técnico. Então eu acho que eu voltaria atrás e prepararia esse Jota. Legal. Não só como artista, mas para o mundo dos negócios. Esse é o perfil que a gente pega quase todo dia, né, Fê? O cara que ele é muito bom no que ele faz. Eu sei fazer xícara. Puta, o cara é muito bom de fazer xícara, ele faz de um jeito muito lindo e tal, mas ele sabe fazer gestão. Muita empresa assim. A maioria, né? Ainda bem, né, Fê? Dificilmente as pessoas... Paga as contas. Porque se você for pegar realmente vocês, quando meninos, também estudaram uma área, de repente atingiram, eu quero fazer isso. Mas vocês já tiveram esse objetivo. E quando a pessoa tem um talento, que foi meu caso, que eu só fui, eu não sabia onde eu ia chegar e o que eu ia fazer com isso. Né? Porque como também, você se prepara pra uma coisa não que você só sabe? como estilista, eu era bailarino também. Então eu viajei o mundo, dancei em navios, me deparei com sensações e culturas diferentes, inspirou minha arte também. Foi muito grande tudo isso. Mas depois que eu pisei o pé no chão aqui no Brasil, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Que eu vou sobreviver como? Aí foi onde eu achei esse meio de servir os meus figurinos e minhas criações para alguma coisa. Mas e aí, se eu tivesse um curso de gestão, de marketing? Eu fui da forma que eu conheço as coisas também. Eu tinha algo na cabeça, né? E deu certo. Deu certo, não posso dizer que até não. hoje... Mas eu acho que eu me prepararia para isso. Mas, como eu disse, eu não tinha ninguém pra... Entendeu? Eu sempre fui sozinho, gente. É difícil você caminhar, como eu disse de novo, você trilhar um caminho longo, sozinho, sem alguém te dar direção também. Falar, olha, por que você não faz um curso disso? Por que você não procura isso para melhorar mais esse lado? Empresa. Você pensa em montar uma empresa? Como é? Eu não tinha nada disso. Então, eu fui. Eu só fui como eu achava, o que eu queria, entendeu? Jota, obrigado
pra esse momento. Acho Já que acabou? foi super rico. Ah, que pena. Vamos fazer de novo? Vamos. A gente vai mas eu tenho a última pergunta. Isso. Essa E é a mais importante. é a mais importante. J. Ferreira. Meu amigo, o que você tá achando da consultoria? Né? Dê um feedback pra gente. Primeiro, eu preciso falar aqui em público para todos vocês saberem que esses meninos são maravilhosos, não só como pessoas, né? Que eu fui resistente para aceitar a proposta, enfim. Mas vocês são muito educados, são muito conhecedores do que vocês fazem. Eu tô adorando a consultoria, de verdade. Obrigado. E acho que tá sendo mais que uma consultoria, sabe? Técnica e profissional. Tá tendo um envolvimento pessoal também, porque afinal de contas, acho que o profissional não precisa ser tão altamente técnico. Ele tem que conhecer também o coração da coisa, a raiz do negócio, para saber direcionar mais. Estou falando algo errado? Não, verdade. E vocês estão fazendo isso comigo. Vocês estão entendendo até o meu psicológico, até minhas broncas, minhas felicidades e tristezas, ou fúrias, ou enfim, para atingir um plano fazer dar certo. Não tem como dar certo se não for assim. Então eu acho que vocês estão de parabéns. Eu tô mega feliz. Super indico. Gente, pelo amor de Deus, tem que fazer depois alguma coisa para mostrar esses meninos, essa empresa. Obrigado. Que, assim, funciona. Não tem como não funcionar. Funciona para você e como eu disse lá, o lance da energia, e estando em você essa energia, não tem como funcionar a empresa, não tem como funcionar a vida da empresa, né? Com esse conhecimento e com essa técnica colocada. É isso. Legal. Tá de Poxa, parabéns, tô muito feliz. obrigado. A gente fica muito honrado, né, Fê? de ter um feedback desse. Obrigado, obrigado. Verdade. Jota, obrigado mais uma vez, meu amigo. Jota, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, A gente se vê na semana que vem. Obrigado, gente. Olha, chamem esses meninos, chamem a empresa PIC. Eles já falaram de tudo que eles fazem. E até falei que eles são muito bonitos. Eu queria chamá-los para ser paquitos. E é isso, tô muito feliz. Parabéns para vocês. E eu bati na mesa. Sem problema. Problema. Quer só falar um pouquinho... Não, Suas quer falar um redes pouquinho... sociais. Rede social, algum projeto novo que tá vindo por aí? Alguma coisa no exterior que eu tô sabendo? Tem umas coisas novas aí acontecendo, mas eu também carrego comigo aquele lance de energia. Tá. Enquanto não tiver 100%, a gente não pode falar. Porque, Tá bom. Jota, né? então, e pra te conhecer? Então, como é que tá as suas redes sociais? Tem o Instagram da Jota Produções, que é JOTA, é por extenso, tá, gente? Vai estar aqui na Tem gente que descrição. coloca só a letra, Vai tá é na descrição. JOTA, por extenso Produções. E tem o meu pessoal, que é J1 Ferreira. Que é super divertido, eu super faço muita indico. bobeira, mas ali sou eu também. Tem coisa que eu não posso Jota fazer. na academia, o Jota Dançando nos momentos. no carro, Tem que cantando. ter, né? Afinal de contas, somos empresa e também somos pessoas, né? Pessoa, tem a PF, pessoa física e pessoa jurídica. É isso. Os dois é um só, então eu tenho que tentar me dividir. Mas enfim, é isso. Top, legal. Bom, quer conhecer um pouquinho mais da PIC? @PIC, qualquer rede social, qualquer lugar da internet, aí você acha a gente. Certo, Fê? Certinho. Obrigado, gente. Felipe e Felipe. Felipes. Olha isso, os Felipe. Fácil de achar, hein? Valeu, galera. Um abraço, Até a empresários. próxima. Tchau, tchau.